Deus, nós sentimos muito honrados em estar em Tua presença, Senhor. É um grande privilégio poder Te cultuar, poder Te contemplar, poder Te conhecer por meio das páginas da Bíblia e Te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Nós Te entregamos todos os dízimos e ofertas que aqui foram depositados, que suba como um aroma suave ao Senhor, como uma adoração ao Senhor, por meio das nossas finanças. Também clamamos que o Senhor dê sabedoria a esta igreja na administração desse recurso. Que nós, como corpo de Cristo, venhamos sempre estar na dependência do Senhor, direcionando conforme a Tua vontade, o Teu agrado, para que essas finanças sejam bem administradas. Dê sabedoria também aos tesoureiros, na organização desses recursos, e que todo o nosso desejo e empenho venha a ser Te honrar através de tudo que o Senhor nos tem dado. Clamamos também, Senhor, que o Senhor, neste momento, esteja aqui presente entre nós. O Espírito Santo venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra, desvendar os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós clamamos, Senhor, porque dependemos inteiramente do Senhor. Queremos que esse livro é a Tua palavra. Queremos que o Senhor fala conosco e por meio dele nos santifica, nos transforma e nos ajuda a ser tudo o que o Senhor quer que nós sejamos. Por meio desse livro, nós venhamos aprender ricas e preciosas lições. Aprender a estar feliz e contente na presença do Senhor. Aprender a Te adorar em tudo que somos, pensamos, falamos e fazemos. Que toda a nossa vida, Deus, seja uma vida de adoração ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pense comigo por alguns instantes. O que é alegria? Não sei se você já ponderou sobre isso. Ou o que te traz alegria? O que te traz felicidade? O que é que te deixa de um estado de muita vibração e felicidade? Ou então, em conversas informais com as pessoas, perguntem para essas pessoas: o que é alegria para você? Nossa cultura, que também é maculada pelo pecado, dá forte ênfase na alegria por meio dos desejos da carne. Uma evidência disso é que nesse exato momento tem milhões de pessoas aqui na região em que nós moramos buscando alegria por meio das drogas, lascívia, trios elétricos e festas sem sentido. E essas pessoas estão buscando satisfazer um vazio que está dentro do coração. Na verdade, elas até ostentam alegria, postam fotos mostrando para todos: estamos felizes, estamos celebrando, vivemos na terra da felicidade, Salvador, Bahia. Mas será que isso é realmente alegria? O que a Bíblia fala sobre alegria? O mais importante não é entender o que as pessoas têm dito sobre felicidade, mas entender o que Deus fala em sua palavra sobre felicidade. E hoje nós vamos meditar em Filipenses 4:4, que fala exatamente sobre isso. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Filipenses, chegamos no último capítulo e chegamos no versículo 4. Na nossa última mensagem, nós meditamos em Filipenses 4:2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Agora nós vamos ver Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui está um pequeno versículo com ricas lições para todos nós. Aqui Paulo está falando sobre alegria e esse é um dos temas predominantes da carta aos Filipenses. Ele fala de alegria diversas vezes. Pelo menos 14 vezes a gente encontra alegria em Filipenses. Obrigado, meu irmão. Pelo menos 14 vezes a gente encontra alegria. Alegrai-vos, regozijai-vos, alegrei-me. 14 vezes só em Filipenses. No Novo Testamento, faz referência à palavra alegria 326 vezes. Nós já estudamos aqui o Sermão do Monte, o início do Sermão do Monte, que Jesus começa falando sobre felicidade, bem-aventurados, felizes. E dessas
vezes, aproximadamente 40% foi escrito por Paulo sobre alegria. Mais de 130 vezes Paulo falando sobre alegria. Essa alegria que Paulo fala aqui é uma alegria que procede da graça de Deus. É uma alegria não vazia nas coisas, mas é uma alegria que vem diretamente do Senhor. E aí a gente deve sempre se lembrar, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso por pregar o Evangelho. A gente até leu agora há pouco uma circunstância onde Paulo foi perseguido, foi espancado, usou essa palavra, não sei se vocês perceberam, espancaram Paulo, e de repente quando ele vai falar, aí ficou para a próxima semana, né? Mas qual é a ideia? Paulo sofreu pelo Evangelho e nesse momento que ele estava preso, é outra ocasião já, ele estava preso por pregar o Evangelho também. E ele constantemente, apesar de seus sofrimentos, apesar de suas lutas, ele está falando sobre alegria. Ele está exortando os irmãos a falarem sobre alegria. É isso que ele está ensinando aqui. Eu estou falando sobre Paulo estar preso para dizer o seguinte: a nossa alegria não depende das nossas circunstâncias. Porque estar preso por pregar o Evangelho deveria ser algo muito triste, mas para Paulo não. Ele fala aqui que ele está feliz, independente das circunstâncias. Isso porque a alegria que vem da palavra do Senhor é uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mostra que a alegria não é algo espontâneo somente, não é algo apenas que vem e vai, mas é algo gerado pelo Espírito Santo em nós. Um fruto é algo que a própria árvore gera. E Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, e continua. Então, como é que uma pessoa pode ser alegre verdadeiramente na presença do Senhor? Por meio do fruto no Espírito Santo. Para isso nós precisamos clamar e pedir ao Senhor que Ele desenvolva os frutos do Espírito Santo em nós mesmos. E por isso nós vemos essa alegria na vida do próprio apóstolo Paulo. Então a alegria está na presença de Paulo, na vida de Paulo, e ele comunica para os filipenses e para nós também. E aí eu faço uma pergunta, com base em Filipenses 4:4. Quando é que nós devemos nos alegrar? Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa palavrinha sempre ensina para nós que a nossa alegria não depende da ocasião em que nós estamos. Significa que você pode estar no momento mais triste e aflito da sua vida e ainda assim estar alegre no Senhor. Vale a pena dizer que alegria e tristeza não são mutuamente excludentes. Se você está triste, você não quer dizer que você não está feliz no Senhor ou não está alegre no Senhor. Você pode estar passando por um momento de luto, pode estar passando por um momento de desemprego, de doença, de alguma perda, mas ainda assim está alegre no Senhor. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós devemos estar alegres na presença do Senhor quando? Sempre, em todas as ocasiões. Significa que as variáveis da vida, as circunstâncias que são moldáveis, mudam a qualquer momento, não deve determinar a nossa felicidade em Deus. A nossa felicidade em Deus não deve ser medida pelas coisas que nós temos. Isso já deve trazer para nós uma rejeição de um ensino que está sendo propagado aí nos nossos últimos dias, a chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas acham que estar feliz é só quando você está próspero, cheio de saúde, cheio de dinheiro, cheio de bênçãos, etc. Se você não tem, você não está feliz. E essas pessoas dizem que Deus não nos chamou para ser miseráveis. Mas Paulo aqui, ele não está próspero, ele está preso. E ainda diz: está alegre na presença do Senhor. Mostra que a nossa alegria transcende, vai além de qualquer circunstância que a gente esteja, porque não depende de como estamos momentaneamente, depende somente do próprio Senhor. Então, quando é que nós devemos nos alegrar? Sempre. Alegrai-vos sempre na presença do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, muitos dos irmãos do passado, tendo essa alegria no Senhor, foi o que os motivou e os ajudou a morrerem pelo nome de Jesus. A gente leu hoje, né? Paulo fala assim: eu estou pronto não só para ir para Jerusalém, até mesmo para morrer pelo nome de Jesus.
Muitos irmãos iam para coliseus, arenas, ser queimados, mortos, assassinados, por conta do nome de Jesus, e eles iam cantando, louvando a Deus, como a gente está louvando aqui hoje. Eles iam assim para a morte. Imagine essa cena. Por quê? Porque eles estavam alegres na presença do Senhor. Mesmo que tirem a minha vida, eu estou alegre na presença do Senhor. Eu não tenho nada a temer. É essa alegria que motiva e não faz a pessoa se abalar. Inclusive, dando esse testemunho, muitas pessoas perceberam que aquela era uma fé verdadeira, que não importa se essas pessoas vão morrer ou viver por Jesus, elas estão sempre felizes na presença de Deus. Não são pessoas apenas que estão felizes quando tudo vai bem, mas mesmo quando tudo vai mal, essas pessoas podem testemunhar que a alegria delas é o Senhor, e é assim que nós devemos ser. E é o que está dizendo aqui o nosso texto: alegrai-vos sempre no Senhor. A outra expressão também muito forte e importante é no Senhor. Não é em qualquer coisa, circunstância ou pessoa, é no Senhor. A nossa alegria não é vazia. Essa palavra que Paulo usa aqui referia-se que na sua época e cultura as pessoas usavam essa palavra ao imperador. E Paulo está aplicando a Jesus. Essa palavra Senhor significa o Senhor absoluto. E eles diziam César, o imperador, é o Senhor absoluto. E Paulo está dizendo, não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto. E a nossa alegria está nele. Diferente dos Césares, que as pessoas não tinham relacionamento nem alegria nenhuma, Paulo e nos ensina e aplica também a si mesmo, estava alegre na presença do Senhor. E ele diz que essa alegria dependia de algumas coisas, a gente pode ver aqui. Essa alegria dependia, por exemplo, de Deus estar cuidando da história dele e da própria vida dele. Abra comigo em Filipenses capítulo 1. Olha o que ele diz no versículo 12 em diante. Filipenses 1, verso 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então ele está falando, eu estou preso, não por qualquer motivo, mas eu estou preso em Cristo por pregar o Evangelho. E aí ele vai falar que isso expandiu, contribuiu para a expansão do Evangelho. Ele diz, as pessoas conheceram essa informação, no versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Aqui está a grande ênfase de Paulo. Ele fala, eu estou preso, as pessoas estão aí pregando o Evangelho está se expandindo. Alguns fazem isso até por inveja e contenda. Mas apesar dessas motivações equivocadas, outros fazem corretamente, eu não me importo. Versículo 18, todavia que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ele está dizendo, eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque Jesus está sendo pregado, essa é a minha alegria. Mas Paulo, você está preso, você não está se alimentando bem, você está passando solidão, sofrimento, você está aí abandonado, dentro de uma cela fria. Você está feliz? Ele, eu estou. Por que você está feliz? Porque Jesus está sendo pregado. E aqui está um exemplo para nós, irmãos. A nossa alegria não deve ser centrada em nós mesmos, mas ver o nome de Deus glorificado. Ver o Evangelho se expandindo, ver as pessoas sendo salvas, ver as pessoas sendo edificadas. É uma alegria em Deus. É o que ele está dizendo. Alegrai-vos no Senhor. Não apenas nas coisas que diz respeito a nós, mas principalmente em Deus nós devemos estar alegres. Porque a nossa alegria não é uma coisa, uma circunstância, um objeto, um bem. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus. É isso que ele está nos ensinando. E ele demonstra aqui a alegria até mesmo pelo crescimento espiritual do outro, pela expansão do Evangelho. Ele fala sobre esse assunto da alegria na carta toda.
Desde o primeiro momento que eu comecei a expor essa carta, eu fiz o desafio para vocês lerem a carta e contarem quantas vezes a palavra alegria é mencionada. E vocês vão perceber que é do início ao fim. Do primeiro capítulo ao último, Paulo está falando sobre alegria. Da primeira oração que ele faz à última, ele fala sobre alegria. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Até o último capítulo ele também está falando sobre alegria, mostrando que a alegria é central e essencial na vida cristã. Mas não é, como eu disse, essa alegria que as pessoas têm falado por aí. Deus nos chamou para sermos alegres, portanto a gente vai ter de tudo que a gente quer. Não é isso, não entenda mal. Deus nos chamou para sermos alegres no Senhor, em Jesus, independente se você não tiver nada. Se Deus permitir conduzir a sua história para que você esteja preso sozinho numa cela por pregar o Evangelho, você vai dizer: eu estou alegre no Senhor, assim como Paulo. Esse é o nosso desafio como cristãos. A nossa alegria não está nas coisas, está em Jesus. E quando ele diz alegrai-vos no Senhor, aqui está uma diferença entre a alegria verdadeira da falsa. A alegria falsa é uma alegria nas coisas, é uma alegria pecaminosa, é uma alegria temporária e passageira. Se você perceber, as pessoas que buscam alegria nunca estão satisfeitas. A festa de hoje não satisfaz amanhã, por isso elas precisam ir de novo. A bebida de hoje não satisfaz amanhã, por isso precisa de um novo copo. E assim vai até o final da vida. Por quê? Porque tentam preencher um vazio que somente o próprio Deus pode preencher. Buscam preencher esse vazio nas coisas, nos pecados, nos objetos. Toda vez que você deposita a sua esperança de alegria em algo que não é o próprio Jesus, você comete uma idolatria. E até mesmo nós cristãos estamos suscetíveis a esse tipo de erro. A depositar toda a nossa esperança de alegria em um casamento, em um filho, em um relacionamento, em uma atividade, em qualquer coisa. A gente pode idolatrar quando a gente coloca uma expectativa de alegria acima da alegria em Deus. E a gente acaba vivendo em torno daquilo. E aqui o texto nos ensina que nossa alegria deve estar sempre no Senhor, acima de todas as coisas. É isso que Paulo está nos ensinando. Então, você deve pensar, mas a gente não deve se relacionar com Deus a partir das nossas obrigações e mandamentos? Sim, mas isso não anula a alegria que nós devemos ter nele. Pense, por exemplo, Deus nos dá mandamentos? Nos dá, mas imagine um casamento onde as pessoas estão ali somente por obrigação, pagando contas e cumprindo seus deveres, mas eles não têm alegria um no outro. Esse casamento não é um casamento de sucesso, ainda que eles se mantenham nessa aliança até o final da vida. Por quê? Porque a essência de um relacionamento é você se doar e ter alegria um no outro. Então, com isso eu estou dizendo que para o nosso relacionamento estar bem sucedido com Deus, a gente precisa ter alegria nele. E eu até ouso dizer, nós só podemos glorificar a Deus se estamos alegres no Senhor. Não existe glorificar a Deus se você não tem alegria nele. Como é que você tem apenas um relacionamento de obrigação com o Senhor? Sendo que Ele é a maior alegria que nós podemos ter. Ele é a nossa própria felicidade. Um servo de Deus do passado chamado Agostinho, ele disse assim: fizeste-nos para ti e o nosso coração só tem descanso quando repousar em ti. Então nós somos pessoas que buscam o tempo todo repousar o coração em qualquer coisa, mas só encontra repouso e descanso verdadeiramente no Senhor, porque Ele é a alegria que satisfaz o nosso coração. A gente vê esse assunto também lá em 1 João. O apóstolo João foi alguém que escreveu bastante sobre isso, e ele diz que o Evangelho é um motivo suficiente para nós estarmos alegres e felizes no Senhor. Primeiro João capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está falando aqui sobre quem? Jesus. Ele está dizendo, Jesus é o verbo da vida que se fez carne. E nós vimos, nós pegamos, nós ouvimos.
Verso 2: E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então agora ele está falando sobre a vida eterna que é dada em Jesus Cristo. Verso 3: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então o assunto aqui é sobre ter um relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Ele está falando sobre o Evangelho. E o propósito da carta de João, ele diz, versículo 4: Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a alegria está em saber que aqueles irmãos andam no Senhor, no Evangelho, amando a Deus. Essa é uma alegria suficiente e que nós devemos ter também. Onde está a sua alegria? Você já parou para pensar e refletir sobre isso? Em que você tem depositado a esperança de felicidade? E nós devemos sempre estar sondando o nosso próprio coração e pedindo para Deus fazer isso conosco. Se a gente parar para pensar sobre essa expressão, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, essa expressão no Senhor mostra para nós que a nossa alegria é em Deus, porque o próprio Deus, ele é suficiente. O que é isso? Ele não precisa de nada, nem de ninguém, ele é feliz desde toda a eternidade. Eu já falei aqui, né? Tem pessoas que, quando as crianças perguntam assim, por que Deus fez todas as coisas? Aí as pessoas dizem, não, é porque Deus estava sozinho e queria companhia. Está errado. Isso chega a ser até mesmo uma heresia, porque você diz que Deus depende da criatura. A verdade é que Deus sempre esteve feliz e pleno em si mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele fez todas as coisas para manifestar a sua glória. Mas quando a gente pondera sobre o ser de Deus, como o texto diz, alegrai-vos no Senhor, a gente entende que a gente só vai ter verdadeira alegria nele, porque todas as coisas são limitadas, frágeis, evaporam, passam rápido. E nós somos chamados por Deus a participar desse relacionamento com Ele, tendo prazer no Senhor, tendo alegria nele, estando satisfeitos, pleno, não precisamos de mais nada, irmãos. O que é que você precisa para ser feliz? Nada, você já tem tudo, e o seu tudo é Jesus. Se hoje você perder tudo ou ganhar tudo, se você ficar rico ou ficar pobre, se você perder todos os seus familiares ou qualquer outra coisa, você deve estar alegre no Senhor. Com isso eu não estou dizendo que você não possa ficar triste, com isso eu estou dizendo que independente das circunstâncias, você deve estar alegre no Senhor, nós devemos estar alegres no Senhor. Jesus é a nossa alegria, a nossa felicidade, e Ele satisfaz o nosso coração. E aí você lembra, por exemplo, do testemunho do pai para com o filho. Você lembra das palavras que o pai falou sobre Jesus no batismo? Este é meu filho amado em quem me comprazo. A palavra comprazo é eu tenho prazer. Deus está dando um testemunho público a todo mundo, e foi registrado para nós por meio das páginas da Bíblia, que Deus tem alegria no seu filho. Imagine o próprio pai testemunhando, dizendo, esta é uma pessoa em quem eu tenho prazer. Quando você apresenta alguém que você ama muito, você fala que é alguém que eu amo, eu tenho prazer, eu tenho alegria com essa pessoa. E Deus está fazendo isso com seu Filho Jesus Cristo para nós, e nos chamando a participar dessa alegria em seu Filho Jesus Cristo. Se o próprio Pai tem alegria no Filho, nós também devemos ter essa alegria, como Paulo diz, no Senhor. Os Salmos falam bastante sobre essa alegria, o Novo Testamento, toda a Bíblia fala sobre essa alegria, e o homem dá as costas a Deus quando Deus não satisfaz mais. Gênesis capítulo 3, quando Deus não foi suficiente para o homem na perspectiva de Adão e Eva, eles se voltaram as costas contra Deus e entenderam que não queriam mais o Senhor, queriam ser como deuses. E nós não precisamos disso, precisamos sempre estar na dependência de Deus, buscando a alegria que vem no Senhor. Esse é o propósito da nossa existência. Lembra das perguntas das crianças? Por que Deus nos criou? Pois é, por que nós estamos aqui? Deus nos criou para glorificar o nome dEle, sendo feliz nele, estando alegres na presença dEle. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade. Com isso eu estou dizendo que não existe alegria na presença do Senhor, com isso eu estou dizendo que não existe glorificar o nome de Deus se não existe alegria na presença dEle, não existe felicidade no Senhor. Isso é, se vocês perceberam aqui na nossa leitura, alegrai-vos é um imperativo, é um mandamento, não é algo opcional, não é algo que a gente pode ou não fazer. A palavra de Deus está colocando a alegria para nós como um imperativo. E Deus, sendo suficiente, soberano,
faz todas as coisas conforme Ele quer, tudo cumpre o plano de Deus, nada foge à sua vontade, nós podemos estar plenamente satisfeitos nele, que, como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tendo a alegria depositada no Senhor, jamais nós ficaremos frustrados. Quando eu digo ficar frustrado, não quero dizer que Deus não frustra a nossa vontade, eu quero dizer que a nossa alegria não está nas coisas e não vai nos decepcionar. Jesus não nos decepciona. Não devemos criar expectativas falsas sobre Jesus. Como eu falei um pouco lá no início sobre o pensamento do mundo, o pensamento da nossa época, da nossa cultura, uma vez Bob Marley disse: nada é errado se te faz feliz. Mas esse mesmo princípio, que até hoje tem sido aplicado, as pessoas matam umas às outras, usam umas das outras, ou até mesmo dizem: eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou apenas sendo feliz. E aí usam droga, cometem pecados de homossexualidade e coisas desse tipo. Então, é como se a felicidade fosse o alvo máximo da vida, e tudo que a pessoa faz é para ser feliz. Então, ela trabalha, ela estuda, trabalha, obtém dinheiro simplesmente para ser feliz. Isso é uma idolatria do próprio eu. A pessoa acabou não percebendo, mas virou escrava da própria vontade, onde tudo que ela faz é para si mesma. E a gente não é assim, irmãos, conosco. A nossa alegria está sempre em Deus, é no Senhor. A gente não depende de fazer nossas vontades para estar felizes, porque independente do que queremos ou desejamos, a nossa alegria jamais nos decepciona, jamais nos frustra. A nossa alegria é Jesus Cristo. E como eu disse, o mundo tem buscado diversas fontes de alegria. Milhões de pessoas estão hoje em muitas avenidas e camarotes, pulando igual uma pipoca, buscando alegria, buscando felicidade. Por que você não vai? Porque você não precisa. Você não precisa. E essas pessoas gastam muito dinheiro, sabe? Investem dinheiro para sustentar aquilo que elas acreditam. Mas a gente não precisa de nada disso, porque o que a gente tem já nos dá satisfação, plenitude, que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. Uma frase que eu ouvi certa vez é que um jovem, quando vai a, por exemplo, um prostíbulo, ele está buscando Deus. Qual é a ideia? Ele está buscando satisfazer um vazio no coração dele, preencher uma alegria, assim, a semelhança dessas milhões de pessoas que estão nas avenidas, que somente Deus pode preencher. Elas ficam sempre vazias, aí tem a chamada ressaca e diversas outras coisas, porque elas estão lá tentando e nunca se satisfazem, né? A ideia é que essas pessoas precisam de uma mensagem, essa mensagem que nós estamos lendo aqui, devemos levar essa mensagem para essas pessoas, dizendo: o que você busca, você jamais vai encontrar nessas coisas. O que você busca, você só vai encontrar em Jesus Cristo. E você precisa de Jesus. Inclusive, recentemente, o próprio governo do estado colocou uma postagem dizendo que isso era uma frase de preconceito religioso, que era crime. Mas é a verdade, eles podem dizer que é crime, podem dizer o que for. As pessoas precisam de Jesus. Somente Jesus salva. Essas pessoas estão vazias, perdidas, buscando satisfazer o vazio do coração, mas não conseguem, e vão passar a vida toda assim. Meus irmãos, nós precisamos levar essa mensagem. Aquilo que você deseja, você só vai encontrar em Jesus. Você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E essas pessoas vão nos encontrar no trabalho, na vizinhança, em qualquer coisa. Algumas pessoas acham que crente é careta, não tem felicidade, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas a essência do ser cristão não é não pode, a essência do ser cristão é Jesus, é olhar para Ele e ter felicidade nele. Eu posso todas as coisas em Jesus Cristo e Ele satisfaz a minha alma, e tudo que você busca, você jamais vai ter, porque eu já tenho, e o que eu tenho é Jesus. E essas pessoas não compreendem isso, cigarro após cigarro, copo após copo, e diversas outras coisas, que não convém mencionar, mas vocês sabem e conhecem. A alegria verdadeira somente está em Jesus Cristo. Isso deve ser aplicado a nós, todos os dias da nossa vida, e também aos outros, por meio do ensino da palavra de Deus. Quando eu digo a nós, eu estou dizendo que facilmente nos esquecemos que a nossa esperança, alegria e felicidade está somente no Senhor, e acabamos nos perdendo, buscando alegria em outras coisas. Devemos sempre nos lembrar, a nossa alegria está em Deus, a nossa alegria está em Deus.
E essas pessoas que também nós sofremos a tentação, buscam alegria no pecado. Todos nós, quando pecamos, estamos buscando algum tipo de alegria e satisfação que somente Deus pode oferecer. Acabam se deparando com a seguinte realidade: o pecado destrói e rouba toda a alegria. Ele promete uma falsa ilusão, mas aí nós vamos ler lá no Salmo 51, fica a advertência para todos nós, que o pecado rouba a verdadeira alegria, ele destrói a verdadeira felicidade. Salmo 51, versículo 12. Davi pecou, ele cometeu adultério, ele mandou matar Urias, e ele ficou afastado do Senhor durante algum tempo. E ele faz essa oração de arrependimento, confissão de pecado, pedindo perdão a Deus. Salmo 51, versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que Davi está dizendo é: eu perdi a alegria. Algumas vezes a gente pode se perguntar: por que eu não estou mais tão feliz assim? O que está acontecendo comigo? Podem ser efeitos dos nossos próprios pecados. Aqui eu não estou dizendo exatamente o que é, eu estou dizendo que pode ser. Pode ser um efeito das coisas que nós fazemos que desagradam a Deus. E Deus tira a nossa alegria. E a gente precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir para Deus nos ajudar a voltar a ter alegria no Senhor. Como ele diz aqui: Senhor, me dá de volta a alegria que eu tinha na tua salvação. E aqui eu trago uma palavra para caso tenha alguém aqui que ainda não conheça o Senhor Jesus Cristo. E eu te faço uma pergunta: em que você tem buscado alegria? Seguida de outra pergunta: isso te satisfaz? Isso dá plenitude à tua alma? Isso dá a razão da sua vida? E eu te trago a resposta: com certeza não. Com certeza não. Somente Jesus tem o que você procura. Por isso, renda-se aos pés do Senhor Jesus Cristo e busque com todo o seu empenho e alma ter alegria na presença do Senhor, porque somente nele você vai encontrar. Aqui está um convite à pregação do Evangelho a todos que ainda não creram em Jesus, a crer nele, depositar fé e esperança nele, porque nele você vai encontrar a verdadeira felicidade, e a verdadeira felicidade é ele mesmo, é o Senhor Jesus Cristo. Volte-se para Cristo em arrependimento e fé, e você tem a oportunidade de desfrutar da verdadeira e plena alegria. Como você já tem visto, as coisas jamais irão satisfazer a sua alma, somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Trago também uma outra palavra com base nesse texto. Acaso tem alguém aqui, ou até mesmo na internet, que tenha lutado contra a depressão. Diversas pessoas enfrentam esse mal chamado de o mal do século, depressão e ansiedade, os males do século. Então as pessoas podem estar lutando contra essa adversidade. Eu não vou entrar aqui nas minúcias da questão, não é o meu objetivo. O meu objetivo é somente trazer uma aplicação do texto para essa situação e essa circunstância, onde as pessoas não conseguem ter alegria. A sua vida é só melancolia, depressão e tristeza. O que a Bíblia diz para nós e para você? Jesus conhece as suas aflições. Jesus conhece as suas dores. Jesus está disposto a te trazer alívio e dar a alegria que você precisa. E somente Ele pode fazer. Você pode depositar sua esperança em várias coisas. Talvez no pastor, na igreja, nos psicólogos, nos psiquiatras, nos remédios. Tudo isso pode, talvez, dar alguma contribuição. Mas a essência da salvação e resolução que você precisa é Jesus. A cura, a restauração, tudo que você precisa é Ele mesmo. Por isso, vá até Ele diretamente, clamando: Senhor, por favor, me ajude, me ajude. Em Jesus você pode encontrar uma alegria superior à tristeza e melancolia que você sente. E eu sei que nessas ocasiões de densas trevas na alma, talvez você não consiga sentir alegria em nada. A resposta é: você não consegue. De fato, uma pessoa sozinha não consegue. Por isso precisa de uma ajuda exterior. E essa ajuda vem do próprio Deus. Eu creio que a palavra de Deus não erra em nada. Se a Bíblia diz que nós devemos ter alegria no Senhor, é porque Ele dá, Ele oferece, Ele nos proporciona essa alegria. Ele jamais iria dizer isso se Ele não estivesse interessado em nos dar essa alegria, meus irmãos.
Isso é algo vital, essencial e importante para todos nós. Jesus realmente está interessado em te ajudar. Ele é o Deus que sofre com os que sofrem. Ele olha e te conhece a sua dor. Ele pode te ajudar e você vai encontrar a solução dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, somente nele. Eu não vou te oferecer aqui um método, um remédio, não é nem o meu dever isso. Não vou te oferecer aqui nada senão Jesus Cristo. E Ele é tudo o que você precisa. Vai até Ele depressa, corra dizendo: Senhor, se de fato Tu oferece alegria, eis-me aqui o Teu servo clamando, me dá da Tua alegria, me dá de Ti mesmo. É isso que vocês precisam, alegria no Senhor. Como diz a palavra, alegrai-vos no Senhor. Então surge um questionamento que pode acontecer a todos nós, até mesmo o crente mais espiritual dessa terra. E quando eu não tenho alegria no Senhor, o que é então que eu faço? Se você parar para pensar que isso já aconteceu até mesmo antes de nós, abra comigo no Salmo 42. Salmo 42 foi escrito por uma pessoa que estava passando por uma profunda aflição na alma. Pense numa tristeza constante, intensa e incessante. Não sei se você já sentiu algo parecido, mas eu quero dizer, até mesmo o crente mais espiritual pode ter esse tipo de experiência. Salmo 42. Só para vocês terem uma ideia de como esse salmista estava tão triste, abatido e aflito, que no versículo 3 ele fala sobre a sua experiência assim. Salmo 42, 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? As pessoas estavam zombando dele, da sua fé, estavam dizendo: seu Deus foi fracassado, não te ajuda em nada, é um Deus invisível, um Deus que nem existe. Cadê o seu Deus? Cadê? E ele chora, ele lamenta, ele está triste, ele está profundamente triste ao ponto de dizer que as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, eu choro constantemente, eu estou profundamente, intensamente triste e abatido. É isso que ele está dizendo. E aqui, meus irmãos, está um servo do Senhor, aqui está de fato alguém que ama e teme a Deus. O que é que ele faz e que nós devemos fazer quando essas situações acontecerem a nós? Porque vale a pena sempre lembrar, todos nós somos seres humanos suscetíveis a diversas tentações e fraquezas. Salmo 42, verso 5. Além de muitas coisas que ele fez, ele pregou: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O que é que ele faz? Ele prega para si mesmo. Ele conhece a Deus, conhece a sua palavra, e ele pega aquelas informações e começa a pregar. Isso é uma prática que todos nós devemos fazer. Primeiro conhecer a palavra de Deus, depois pregar contra nós mesmos a palavra de Deus. Porque a nossa tentação é de deixar de lado e se esquecer os ensinos que a gente conhece. Mas há um conflito interno aqui, que vocês perceberam, né? Ele está pregando para si mesmo, dizendo: ele está conversando, minha alma, de fato, é razoável, faz sentido a sua tristeza? Por que você está abatida? Reflita sobre isso, conversando consigo mesmo. E ele diz: o caminho não é esse. O caminho não é a aflição, não é o abatimento. O caminho é esperar em Deus, é a esperança no Senhor. O caminho é louvar, é adorar a Deus, é colocar em Deus toda a sua esperança e expectativa. Ele diz: não olhe para as suas aflições, olhe sempre para Deus. E esse é o nosso desafio, porque quando estamos passando por uma crise e aflição, a nossa tentação é olhar somente para os problemas. O salmista está se lembrando e pregando para si, e é o que nós devemos fazer, que nós não devemos olhar somente para os problemas, devemos olhar acima de tudo e focar em Deus. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois a Ele ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você deve memorizar esse versículo, pensar que quando vier dias difíceis, você deve pregar de igual forma para si mesmo e trazer essa mensagem à sua memória e coração. Por que minha alma está abatida? Espere em Deus,
Espere em Deus. É isso que nós devemos fazer. E clamar ao Senhor, orar a Deus, dizendo: Senhor, eu estou fraco, miserável, estou aqui exposto diante de Ti com todas as minhas fraquezas. Por favor, traz o alívio que eu preciso, e somente Tu tens. A nossa esperança, meus irmãos, está somente em Deus. Nós precisamos buscar o Senhor constantemente, e a nossa alegria está somente nele. Às vezes vivemos esse mundo que não tem nada de alegria para oferecer, e onde é que nós vamos encontrar? Alegria no Senhor. É exatamente assim. E para chegar nas nossas conclusões, eu queria ler com os irmãos Abacuque 3. Abacuque capítulo 3. Antes de ler o texto propriamente dito, eu vou contextualizar os irmãos. Abacuque estava passando por dias difíceis. Israel havia pecado. Lembra que eu falei hoje pela manhã que Deus enviava o profeta quando o povo estava em pecado, precisava se arrepender? Então, Israel havia pecado. Abacuque era um profeta. E o povo estava sofrendo por conta de uma nação mais forte que o próprio Deus enviou para punir Israel. E Abacuque não consegue entender porque aquela nação era muito pecaminosa, violenta, era cruel, e Deus estava permitindo que aquelas coisas acontecessem. O povo de Israel sofrendo, outra nação mais pecadora do que Israel, sendo usada por Deus para punir o próprio Israel. E Abacuque está orando a Deus, falando com o povo e ao mesmo tempo pedindo o socorro que vem do Senhor. O seu povo está desolado, sofrendo, triste, sendo subjugado por um império opressor. Então Abacuque, no final do seu livro, deixa essa oração para Deus que nós podemos e devemos aprender. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Eu espero que você guarde esses versículos no coração e também possa orar assim, sempre que necessário. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. O que é que ele está dizendo aqui? Ainda que passemos fome. Imagina uma sociedade agrícola, onde os campos não produzem mantimento. Ainda que a gente passe fome, a gente não tenha nem o que comer, a gente passe por uma situação de extrema pobreza. Ainda que isso aconteça. Ele continua dizendo: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Nem mesmo os animais a gente vai ter mais. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça. Me faz andar alternativamente. E aí ele finaliza dizendo: ao mestre de canto para instrumentos de corda. O que é que nós aprendemos aqui? Meus irmãos, Abacuque está nos ensinando, mesmo o ensino de Paulo, que ainda que a gente perca todas as coisas, a nossa alegria vai estar no Senhor. Se você abrir a geladeira e estiver vazia, se os boletos estiverem atrasados, se você perder o ente familiar que você mais ama, se você estiver nos dias mais difíceis da sua vida, você pode dizer: todavia eu me alegro no Senhor. Ainda que eu passe por situações difíceis, eu me alegro no Senhor. Essa é a verdadeira fé. É o verdadeiro cristianismo, que muitas igrejas não apresentam. Apresentam um cristianismo muito fácil, água com açúcar, falso. Um cristianismo onde você está feliz na presença do Senhor, independente da sua circunstância. Porque, mais uma vez, eu falei e repeti 1000 vezes, mas não me canso de repetir. A nossa alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda a ter alegria na Tua presença, independente das circunstâncias. Em qualquer situação, você pode estar alegre na presença do Senhor. Eu falei dos aspectos difíceis da vida, mas deixe-me também falar dos aspectos mais vibrantes e prósperos. Você pode estar numa viagem, você pode estar em um bom restaurante, você pode estar passando por um tempo de bonança na sua casa. A sua alegria não é na boa refeição, mas é no Senhor que te dá a refeição. Não é na viagem, nas paisagens, mas é no Senhor que fez todas as coisas e te dá o fôlego para desfrutar de tudo isso.
Então percebe que não são nas coisas. Você pode estar vivendo os melhores dias da sua vida. A sua alegria não é no seu cônjuge, mas é no Senhor que te deu o cônjuge e fez a aliança. Não é nos seus filhos, mas é no Senhor que te deu os filhos e mantém os laços com seus filhos. Então, claro, você pode ter alegria na pessoa, mas sempre vinculada ao Senhor, porque Ele é a nossa alegria última. Ele é aquele pelo qual nós vivemos. Então, é como disse o texto, e eu finalizo com a citação de Filipenses 4:4. Espero que depois de tanta repetição vocês tenham memorizado. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pronto. Então vocês podem repetir junto comigo. 1, 2, 3. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Que Deus nos ajude a estarmos sempre alegres na presença do Senhor.